Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, itens 9 a 11. Instruções dos Espíritos. A nova era. Item 9. Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O novo hebreu foi um instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque praticada em toda a sua pureza, não na teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser como frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha regenerar. E esses povos, semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Notável do ponto de vista da matéria e mesmo das artes e das ciências, a inteligência deles muito atrasada se achava em moralidade, e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, qual a que apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhes falavam aos sentidos do mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum. De uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não, aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Um espírito israelita, Mulhouse, 1861. Item 10. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos, reboará o trovão, sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza, e estáis certos de que tudo
o que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, passados que são 18 séculos e apesar do sangue de tantos mártires ainda não veio, cristãos, voltai para o Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sobejamente. Dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derribados, isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a voz humilde, porquanto sois o grão de areia. Mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Assim, pois que essas palavras, somos pequenos, careçam para vós de significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua república e imperceptíveis animáculos não elevam continentes? Começou a nova cruzada, apóstolos da paz universal que não de uma guerra, modernos São Bernardos, olhai e marchar para a frente. A lei dos mundos é a do progresso. Fénelon, Poitiers, 1861. Item 11. Santo Agostinho é dos maiores vulgarizadores do Espiritismo. Manifesta-se quase por toda parte. A razão disso encontramo-la na vida desse grande filósofo cristão. Pertence ele à vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais deve a cristandade seus mais sólidos esteios. Com vários outros, foi arrancado ao paganismo, ou melhor, à impiedade mais profunda pelo fulgor da verdade. Quando entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava alhures, que não nos prazeres enervantes e fugitivos. Quando, afinal, no seu caminho de Damasco, também lhe foi dado ouvir a santa voz aclamar-lhe. Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou. Meu Deus, perdoai-me. Creio, sou cristão. E desde então tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. Podem ler-se, nas notáveis confissões que esse eminente espírito deixou, as características e ao mesmo tempo proféticas palavras que proferiu depois da morte de Santa Mônica. Estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que retumbante previsão da doutrina por vindoura. Essa a razão por que hoje, vendo chegada a hora de divulgar-se a verdade que ele outrora pressentira, se constituiu seu ardoroso disseminador e, por assim dizer, se multiplica para responder a todos os que chamam. Espírito Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1863. Nota de Allan Kardec. Dar-se-á, venha Santo Agostinho demolir o que edificou? Certamente que não. Como tantos outros, ele vê que, com olhos do espírito que não via enquanto homem. Liberta, sua alma entrevê claridades novas, compreende o que antes não compreendia. Novas ideias lhe revelaram o sentido verdadeiro de algumas sentenças. Na terra, apreciava as coisas de acordo com os conhecimentos que possuía, desde que, porém, uma nova luz lhe brilhou, pôde apreciá-las mais judiciosamente. Assim,
é que teve de abandonar a crença que alimentara nos espíritos incubos e sucubos e o anátema que lançara contra a teoria dos antípodas. Agora que o cristianismo se lhe mostra em toda a pureza, pode ele, sobre alguns pontos, pensar de modo diverso do que pensava quando vivo, sem deixar de ser apóstolo cristão. Pode, sem renegar a sua fé, constituir-se disseminador do Espiritismo, porque vê cumprir-se o que fora dito. Proclamando-o na atualidade, outra coisa não faz senão conduzir-nos a uma interpretação mais acertada e lógica dos textos. O mesmo ocorre com outros espíritos que se encontram em posição análoga. Bom dia a todos. Ronaldo aqui e hoje nós vamos comentar sobre o capítulo 1, itens 9, 10 e 11, que trata-se das instruções dos espíritos sobre esse capítulo, tá? Kardec deu o nome para esse conjunto desses itens de A Era Nova. Por que que ele deu esse nome? Daqui a pouquinho eu te respondo, que aí a gente faz todo um resumo. O primeiro item, o item 9, é uma mensagem de um espírito superior que assina como um espírito israelita. Dessa mensagem, eu resumiria ela em 3 pontos importantes. Ele comenta sobre as 3 revelações. Primeiro momento, Moisés, que nos trouxe os mandamentos. Comenta ali que Moisés fez o que pôde fazer porque ele tinha uma limitação nos seus sentidos. O segundo momento é Cristo, que nos trouxe a moral mais pura e sublime, que nos iniciou nessa moral. Eu gostei da afirmação desse Espírito Superior, que ele traz assim, bem claro para nós, que é essa moral do Cristo que, abre aspas, que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para os espíritos superiores, àqueles que a habitam hoje. Quem é que habita a terra hoje? Nós. E como é que nós vamos nos tornar em espíritos superiores para morar numa terra transformada, numa terra que é uma morada futura de espíritos superiores? Através dessa moral cristã, através dessa transformação que Jesus nos trouxe. E aí ele finaliza com o Espiritismo, que o Espiritismo é a alavanca de Deus, que Deus se serve para fazer essa caminhada, que é para fazer a humanidade avançar. E para finalizar aí o item 9, eu colocaria mais uma afirmação desse Espírito Superior, que todo esse processo ele é feito para que nós tenhamos o uso, abre aspas, de uma ciência que foi dada como a chave. Então, é por uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Fecha aspas. Então, esse Espírito Superior eles nos dá uma mensagem bem clara. Foi realizado o início, o germezinho da lei divina ali foi trazida por Moisés, foi apresentada, né? Todos nós temos esse germe da verdade verdadeira, divina, dentro de nós, mas foi apresentada, vamos dizer assim, através de Moisés, foi vivenciada e foi elevada a um patamar mais moral cristã, mais espiritualizada por Cristo e agora com o Espiritismo, que é a chave que vai fazer essa alavancagem da evolução da humanidade para que possamos nos transformar com Cristo, com essa moral que Cristo nos ensinou. Eu vou fechar esse item aqui e já volto com o item 10. Já aqui no item 10, assinado pelo Espírito Superior Fenelon, eu colocaria aqui, eu destacaria que ele está nos avisando, olha, tá acontecendo, você tá no meio, ele até cita lá, o raio vai estourar e você tem que ser firme. É firme por quê? Porque as dificuldades estão aí. Você precisa ter fé, abre aspas, cristão, tornai ao mestre que quer vos salvar. Tudo é fácil àquele que crê e que ama. Fecha aspas. Então ele nos chama a atenção. Olha, você sem fé, você sem amor, você sem Jesus, você está perdido. Jesus quer te salvar. E é interessante que ele nos mostra que os bons espíritos estão nos orientando a todo momento e nos convida para a grande revolução. E essa revolução é moral.
eu acredito que esse aviso nos remete realmente a pensarmos no nosso dia a dia, na nossa atual existência. Lembrando que o que nós temos de resultado não é na causa. A causa é agora, é o que eu estou plantando. A consequência é que eu vou colher a minha felicidade ou não. Então, as causas, elas nos mostram o nosso momento atual, que seja qual for o raio que esteja caindo, por qual tempestade estejamos passando, mas que estamos aí tendo a oportunidade de conhecer através da doutrina espírita o ensinamento do Cristo, que com Cristo tudo é mais leve, com Cristo tudo é mais fácil. E a mensagem de Fenelon nos traz aí mais um convite também. Quando ele fala a revolução que se prepara é antes moral que material, e ele nos chama, faz aquele comparativo que nós somos pequenas formiguinhas, que cada um tem a sua missão, cada um tem o seu trabalho, mas que nós não podemos mais entender que somos pequenos, porque cada um fazendo a sua parte, nós teremos então muitas pessoas convertidas. Por que eu falo convertida? Que ele até cita o exemplo, São Bernardo dos modernos. A história de São Bernardo, entre outras coisas, lógico, ele era um excelente orador e ele fazia muitas conversões. Tanto é que quando ele começou seus trabalhos, ele se converteu, ele levou junto com ele muitos parentes, irmãos, amigos, primos, enfim. E depois, até em determinado momento, até o seu próprio pai se converteu. Então, São Bernardo dos modernos seria levar essa palavra, seria levar esse conhecimento novo da doutrina espírita para os nossos mais próximos. E eu vou agora fazer aqui um aviso. Marque o que eu vou te falar agora. Quando a gente chegar ali perto do capítulo 5, que a gente começar a falar sobre as causas das nossas aflições, que a gente vai começar a entender por que nós passamos por determinadas situações, quando a gente chegar lá na frente e ver algumas parábolas, como a do mal rico, como a gente poderia ter ajudado os nossos mais próximos, levando realmente essa mensagem nova, esse conhecimento novo, lembrando sempre que nós não estamos falando somente de religião, a ciência aliada à religião é a doutrina espírita. A doutrina espírita é ciência, ou seja, como toda ciência, tem provas irrefutáveis da sua existência. Então, nós temos provas irrefutáveis da existência dos espíritos, do mundo dos espíritos, da evolução que nós estamos passando, da progressão, da evolução da humanidade. Então, quando a gente chegar lá na frente, começar a ver certos tipos de conhecimento, com certeza você vai ficar doido para chamar aqueles parentes, para mostrar para eles a doutrina. Vai comprar o Evangelho e o livro dos Espíritos vai falar: olha, tudo bem, se não quer virar espírita, não tem problema, mas leia pelo menos, que você vai tomar uma decisão mais acertada. Porque quando nós temos o conhecimento, a transformação ocorre. Então, o item 10, eu acho que Fenelon nos trouxe esse convite. Primeiro, ele nos chamou a atenção: olha, se agarre a Jesus, né, que a transformação vai ocorrer e somente com ele é mais leve. E depois ele nos faz o convite, que é esse convite da revolução, que é mais moral e que nos tornemos os São Bernardos Mordentos. E assim a gente fecha o item 10. No próximo, eu venho com o item 11, rapidinho, para a gente finalizar o capítulo 1. E para a gente fechar no item 11, nós temos então uma mensagem assinada pelo Espírito Superior Erasto. Espírito Superior, ele era discípulo de São Paulo e mandou essa carta em 1863. Erasto foi um dos espíritos que muito ajudaram Kardec, tá? O Espírito da Verdade fez o convite a Kardec e fez toda a orientação da codificação, principalmente do Livro dos Espíritos, tá? E Erasto foi um dos grandes colaboradores. Agora, Erasto comenta, aqui no item 11, especificamente, sobre Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um grande santo, foi um alicerce da Igreja Católica. E na época de Santo Agostinho, Erasto cita essa frase que Santo Agostinho disse, abre aspas, eu estou persuadido de que minha mãe voltará a me visitar e dar-me conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura, fecha aspas. Bom, Erasto então comenta sobre um santo da Igreja Católica, um dos alicerces, e que foi, e nós vamos verificar isso, ao longo de todo o estudo, muitas mensagens de Santo Agostinho. Então, dois pontos importantes para a gente fechar aqui. Até tem essa nota
de Kardec logo embaixo, no item, depois do item 11, falando que Santo Agostinho seguramente não destruiu nada daquilo que ele construiu, muito pelo contrário, ele consolidou, porque ele tinha uma visão encarnado e depois ele teve uma visão maior desencarnada, e aí sim, nessa visão maior, ele então pôde nos auxiliar. Dois pontos importantes que eu gostaria de chamar a atenção, para a gente ter um entendimento um pouquinho maior. Na época de Kardec, Kardec tinha muita pressão, tinha uma oposição muito grande mesmo, da Igreja Católica. E eu acredito numa carta falando de um santo que era o alicerce da Igreja Católica, seria para mostrar, olha, nós temos aqui no nosso Evangelho muitas mensagens de santos. Então tem outros também, tem mais um dos maiores divulgadores, é o Santo Agostinho, que é uma grande personalidade para a igreja. E isso a título de provocação? Não, não de maneira alguma. Kardec teve a oportunidade de receber as cartas e codificá-las. Então, quem estudou, quem leu um pouquinho, fez aquele acompanhamento da vida de Kardec, pode então ser aqui uma justificativa. Ó, estou mostrando para vocês que Santo Agostinho é uma pessoa respeitável e que ele contribuiu muito com o Espiritismo, e vocês vão ver muitas mensagens dele aqui. Então, não estou causando briga com ninguém, só estou avisando que é um dos contribuidores da divulgação da doutrina espírita. Isso porque na época, gente, Kardec recebia as cartas psicografadas, não tinha internet, não tinha, não tinha avião, então era tudo muito difícil a comunicação. E para Kardec aceitar uma carta como verdadeira, o que ele fazia? Um exemplo, tá? Recebia uma mensagem assinada por Santo Agostinho de um médium lá da Europa, lá não sei da onde da Europa. Aí um outro médium lá dos Estados Unidos chegava uma carta com a mesma mensagem, com a mesma assinatura igual, Santo Agostinho, Santo Agostinho, e aí a mesma mensagem, o mesmo conteúdo. Aí sim, Kardec pegava e, opa, isso aqui é uma verdade, então isso aqui eu vou aceitar. Então eu acredito que, considerando as dificuldades da comunicação, a veracidade que Kardec teve em seu critério para poder aceitar a mensagem como verdade, ele só aceitava a mensagem se tivesse várias mensagens de diversas fontes, de diversos locais, de pessoas que jamais poderiam ser conhecidas ou poderiam ter se conhecido. E aí sim era uma verdade. Então aqui nós fechamos o capítulo 11, mostrando que a comunicação dos espíritos, o espiritismo no caso, é a chave para que a gente dê continuidade nos ensinamentos do Cristo, para que a gente possa compreender os ensinamentos do Cristo de uma maneira melhor, com o único objetivo de nos transformarmos moralmente e assim prepararmos a Terra para que nós mesmos possamos lá na frente habitá-la num mundo mais amplo, cheio de paz e amor. Que encerremos assim então o capítulo 1. Começamos agora, a partir de amanhã, a leitura do capítulo 2. Um abraço, até mais, tchau, tchau.